Você já se sentiu preso em um ciclo interminável de preocupações financeiras? Já olhou para a sua vida e se perguntou se existe um caminho para a verdadeira paz e prosperidade? Um caminho que vai além dos números na sua conta bancária? Muitos de nós trabalhamos incansavelmente, sonhamos com um futuro seguro, mas no fundo, sentimos que algo essencial está faltando. A verdade é que a chave para destravar suas finanças e encontrar essa paz duradoura não está nas estratégias do mundo, mas em princípios eternos que Deus já revelou para nós. E hoje vamos mergulhar em uma sabedoria que transformou milhões de vidas, a sabedoria compartilhada por um dos maiores evangelistas da história, Billy Graham. Prepare o seu coração, porque o que você vai descobrir aqui pode redefinir completamente a sua relação com o dinheiro e abrir as portas para uma vida de abundância que você nunca imaginou ser possível. Muitas vezes, quando falamos sobre finanças à luz da fé, as pessoas pensam imediatamente em regras, em pode e não pode. Mas a perspectiva de Billy Graham, profundamente enraizada na palavra de Deus, nos convida a começar por um lugar diferente. Não começa com o nosso bolso, mas com o nosso coração. O primeiro e mais fundamental princípio para destravar a sua vida financeira é entender quem é o verdadeiro dono de tudo. O Salmo 24, versículo 1, nos declara de forma poderosa: do Senhor é a terra e tudo o que nela há, o mundo e os que nele habitam. Pense nisso por um momento. O ar que você respira, a força em seus braços para trabalhar, a mente que cria e planeja, e sim, cada centavo que chega até você. Tudo pertence a Ele. Nós não somos donos, somos administradores, somos mordomos. Essa mudança de perspectiva é a virada de chave mais importante. Quando você vive como dono, o peso do mundo está nos seus ombros. A responsabilidade de fazer tudo acontecer, o medo de perder, a ansiedade pelo futuro, tudo isso recai sobre você. Mas quando você se reconhece como um administrador da graça de Deus, tudo muda. Você não está mais sozinho. Você está trabalhando para o dono do universo. E Ele é fiel para prover tudo o que você precisa para cumprir a tarefa que Ele lhe confiou. Billy Graham costumava enfatizar que a nossa atitude em relação ao dinheiro é um reflexo direto da nossa condição espiritual. Se o nosso coração está emaranhado na ganância ou no medo, isso revela uma falta de confiança no provedor. Mas se o nosso coração está em paz, generoso e focado em usar os recursos para a glória de Deus, isso demonstra uma fé viva e atuante. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus nos dá uma ordem e uma promessa que é o GPS para a vida do cristão, inclusive na área financeira. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Note a ordem: o reino de Deus primeiro. Isso significa que antes de olharmos para nossas planilhas, para nossos investimentos ou para nossas dívidas, devemos olhar para o nosso relacionamento com Deus. Estamos alinhados com o seu propósito? Nossas decisões financeiras estão honrando a Ele? Muitas vezes tentamos inverter essa equação. Buscamos primeiro todas estas coisas: a segurança financeira, o conforto, o sucesso, na esperança de que um dia teremos tempo e recursos para buscar a Deus. Mas o Mestre nos ensina que o caminho é o oposto. Quando colocamos Deus e o seu reino como a prioridade absoluta, a provisão para as nossas necessidades se torna uma consequência natural da nossa obediência e da sua fidelidade. Este princípio não é sobre uma fórmula mágica para ficar rico. É sobre alinhar nosso coração com o coração do Pai. É entender que fomos criados para um propósito muito maior do que simplesmente acumular riquezas para nós mesmos. Fomos criados para sermos canais da bênção de Deus neste mundo. E como podemos começar a aplicar isso hoje?
de forma prática. Comece com a gratidão. Antes de pedir qualquer coisa a Deus sobre suas finanças, agradeça. Agradeça pelo que você já tem. A gratidão abre as portas da percepção e nos faz enxergar a provisão de Deus que muitas vezes ignoramos. Billy Graham entendia que um coração grato é um coração preparado para receber mais de Deus, não porque Deus precisa da nossa gratidão, mas porque a gratidão ajusta a nossa sintonia com a frequência do céu. Como você tem experimentado a presença de Deus na sua vida financeira? Já sentiu seu poder transformador em um momento de dificuldade? Compartilhe conosco nos comentários. Seu testemunho pode fortalecer a fé de alguém que está assistindo a este vídeo. Na primeira parte, nós ajustamos o nosso foco, entendendo que Deus é o dono de tudo e nós somos seus administradores. Essa é a fundação. Agora, vamos construir sobre essa rocha. Como um bom administrador se comporta? Billy Graham, com sua clareza e sabedoria bíblica, nos ensinou que a administração divina se apoia em pilares práticos que ativam a bênção de Deus em nossas vidas de maneira concreta. O primeiro pilar é o trabalho honesto e diligente. Em um mundo que muitas vezes busca atalhos e o enriquecimento rápido, a palavra de Deus exalta o valor do trabalho. Provérbios 14:23 nos diz: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. O seu trabalho, seja ele qual for, é um dom de Deus. É o campo que Ele lhe deu para semear, cultivar e colher. Quando você trabalha com excelência, com integridade, não apenas para agradar seu chefe, mas como se estivesse servindo diretamente ao Senhor, algo poderoso acontece. Você honra a Deus com sua energia e seus talentos, e Ele, por sua vez, honra o seu esforço. Pense no seu trabalho como um altar de adoração. Cada tarefa cumprida com zelo, cada projeto entregue com excelência, cada cliente tratado com honestidade é uma oferta de louvor a Deus. Billy Graham alertava contra a preguiça e a desonestidade. Ele sabia que a bênção de Deus não pode repousar sobre uma base de engano ou negligência. Romanos 12:11 nos instrui: não sejam negligentes no zelo, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Será que você tem visto o seu trabalho como uma oportunidade de glorificar a Deus? Ou tem sido apenas um fardo, uma obrigação para pagar as contas? Eu convido você agora a fechar os olhos por um instante e pedir a Deus que mude sua perspectiva sobre o seu trabalho. Que Ele revele o propósito divino na sua profissão e lhe dê forças para servir com um coração fervoroso. O segundo pilar é a integridade absoluta. Não existe área cinzenta nas finanças do reino de Deus. Provérbios 11:1 afirma: a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Isso se aplica a tudo, desde a declaração honesta de seus impostos até a recusa em participar de negócios duvidosos. A integridade é a moeda mais valiosa no reino de Deus. Ela constrói uma reputação que vale mais do que ouro e prata. Billy Graham ensinava que o testemunho de um cristão é provado em sua carteira. Como você lida com dívidas? Você é fiel em pagar o que deve? Você é uma pessoa de palavra em seus acordos financeiros? O mundo está observando. Quando vivemos com uma integridade inquestionável, nossa vida se torna uma carta de recomendação para o Evangelho, mostrando que seguir a Cristo transforma cada área da nossa existência. A paz que vem de uma consciência limpa diante de Deus e dos homens não tem preço. E isso nos leva ao terceiro pilar, que talvez seja um dos mais incompreendidos e, ao mesmo tempo, um dos mais poderosos para destravar as finanças: o princípio do dízimo. Para muitos, a palavra dízimo gera desconforto, mas, na perspectiva bíblica que Billy Graham tão fielmente pregava, o dízimo não é sobre dar dinheiro à igreja.
É sobre um ato de adoração e reconhecimento. Quando entregamos os primeiros 10% de tudo o que Deus nos proporciona, estamos declarando com uma atitude prática: Deus, eu confio em Ti. Eu reconheço que tudo isso veio de Ti e eu Te honro em primeiro lugar. Malaquias 3:10 nos traz um convite único em toda a Bíblia. Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. É o único lugar onde Deus nos convida a aprová-lo. O dízimo não é uma transação comercial com Deus, é um teste para o nosso coração. Ele quebra o poder do materialismo em nossa vida e nos ensina a colocar nossa segurança em Deus, não no dinheiro. Ele nos move da posição de donos para a de parceiros de Deus em sua obra na terra. A sua fidelidade nos primeiros 10% libera a bênção de Deus sobre os outros 90%. Muitos cristãos vivem suas vidas com 100% dos seus recursos, mas sem a bênção de Deus, e se sentem frustrados porque o dinheiro parece nunca ser suficiente. Enquanto outros descobriram o segredo de viver com 90% sob as janelas abertas do céu. É uma questão de fé. Se este conteúdo está falando ao seu coração e abrindo seus olhos para uma nova perspectiva, que tal deixar o seu like neste vídeo? Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem de esperança e transformação. Até aqui, nós estabelecemos a fundação. Deus é o dono. E construímos os pilares: trabalho diligente, integridade e a fidelidade nos dízimos como um ato de adoração. Agora, estamos prontos para subir a um novo nível de parceria com Deus. Billy Graham ensinava que, se o dízimo é a prova da nossa obediência, a oferta é a expressão do nosso amor. É aqui que saímos do campo da obrigação e entramos no território da generosidade extravagante, o lugar onde os milagres financeiros realmente acontecem. Em 2 Coríntios 9, versículo 7, o apóstolo Paulo nos revela um segredo poderoso. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus não está interessado no valor da sua oferta, mas na atitude do seu coração. Um coração alegre e generoso atrai o favor de Deus de uma maneira sobrenatural. A generosidade quebra o ciclo do egoísmo. Ela nos ensina a olhar para as necessidades dos outros e a nos tornarmos parte da solução de Deus para um mundo que sofre. Quando você abençoa a casa de Deus, quando você ajuda um missionário, quando você socorre uma viúva ou um órfão, você está na prática emprestando a Deus. E a Bíblia nos garante, em Provérbios 19:17, que quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o seu benefício. Você já parou para pensar que sua conta bancária pode se tornar uma ferramenta para a manifestação do reino de Deus aqui na terra? A generosidade é a chave que transforma seu dinheiro de um simples recurso para sobrevivência em uma semente para a eternidade. Mas, para que a generosidade possa fluir, precisamos combater um dos maiores inimigos da nossa alma e do nosso bolso: o espírito de insatisfação, o veneno do materialismo. O mundo nos bombardeia constantemente com a mensagem de que precisamos de mais. Um carro mais novo, uma casa maior, o último celular. Essa busca incessante nos prende em um ciclo de ansiedade e dívidas. O apóstolo Paulo, no entanto, nos oferece o antídoto em Filipenses 4, versículos 11 a 13. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso, naquele que me fortalece. O contentamento não é conformismo ou falta de ambição. O contentamento é uma profunda e inabalável confiança de que Deus é a sua fonte e que Ele suprirá todas as suas necessidades no tempo dele.
Quando você aprende a viver contente, o poder da publicidade sobre você é quebrado. A necessidade de se comparar com os outros desaparece. Você se torna livre, livre para desfrutar do que Deus já lhe deu e livre para ser generoso, porque sua segurança não está no que você possui, mas em quem o possui. Billy Graham sempre dizia que a cobiça pergunta quanto posso conseguir, mas o cristianismo pergunta quanto posso dar. Essa mudança de mentalidade é libertadora, e essa liberdade nos capacita a tomar decisões financeiras sábias. A Bíblia está repleta de conselhos práticos sobre planejamento. Provérbios 21:5 nos alerta: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Um bom administrador planeja. Ele sabe para onde seu dinheiro está indo. Ele cria um orçamento não como uma prisão, mas como uma ferramenta de liberdade para direcionar seus recursos de acordo com as prioridades do reino. Isso inclui também a sabedoria para evitar dívidas desnecessárias. Provérbios 22:7 é brutalmente honesto. O que toma emprestado é servo do que empresta. A dívida de consumo rouba sua paz, limita sua capacidade de ser generoso e escraviza seu futuro. Buscar uma vida livre de dívidas é um alvo espiritual. Exige disciplina, paciência e fé de que a provisão de Deus é suficiente. Não significa que você nunca mais poderá financiar algo importante, como uma casa, mas exige que você o faça com sabedoria, planejamento e sem se colocar sob um jugo que o esmague. Como você tem lidado com a pressão do consumismo? Você se sente livre e contente com o que Deus lhe deu? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos aprender juntos a viver essa liberdade que Cristo conquistou para nós. E se você conhece alguém que está preso em dívidas ou lutando com o materialismo, compartilhe este vídeo. Sua atitude pode ser o primeiro passo para a libertação financeira dessa pessoa. Nós viajamos juntos por uma jornada de redescoberta. Começamos com a fundação de tudo. Deus é o dono e nós, seus fiéis administradores. Construímos sobre essa verdade os pilares do trabalho diligente, da integridade inabalável e da obediência no dízimo. E então abrimos as portas para um nível mais alto, o do coração generoso, do contentamento que liberta e da sabedoria que planeja o futuro. Cada um desses princípios é um degrau que nos eleva para mais perto da paz e da prosperidade que Deus planejou para nós. Mas Billy Graham, em toda a sua pregação, sempre nos lembrava que a sabedoria financeira bíblica não é um fim em si mesma. Ela aponta para algo infinitamente maior. Ela serve a um propósito eterno. O último e mais importante segredo para destravar completamente a sua vida não é apenas sobre como você gerencia seu 100% aqui na Terra. É sobre onde você está investindo o seu tesouro. Jesus, em Mateus 6, versículos 19 a 21, nos dá a diretriz final de investimento. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que isso significa? Significa que cada real que passa por nossas mãos nos oferece uma escolha: investi-lo em coisas passageiras ou em coisas eternas. Quando você usa seus recursos para financiar a pregação do Evangelho, para amar o próximo, para apoiar sua igreja, para fazer a diferença na vida de alguém, você está literalmente transferindo recursos de um reino terreno e falível para um reino celestial e eterno. Esse é o maior investimento que qualquer ser humano pode fazer. A verdadeira vida abundante que Jesus prometeu em João 10:10 não é necessariamente uma vida de luxo material.
É uma vida rica em propósito, transbordante de paz, cheia da alegria de saber que sua existência está causando um impacto para a eternidade. A liberdade financeira, segundo a Bíblia, não é ter o suficiente para fazer tudo o que você quer, mas ser livre da tirania do dinheiro para fazer tudo o que Deus quer. E agora, chegamos ao ponto mais importante de toda a nossa conversa. A base de tudo isso, a única maneira de ter acesso a essa vida de propósito, paz e parceria com Deus não é um método, mas uma pessoa. O nome dele é Jesus Cristo. Você pode aplicar todas as dicas financeiras do mundo, mas se o seu coração não for administrado por ele, você continuará sentindo um vazio. O pecado nos separou de Deus e nos colocou sob um jugo de ansiedade e medo. Mas Jesus, na cruz, pagou a dívida que nós nunca poderíamos pagar. Ele oferece o perdão completo e um novo começo. Talvez você esteja assistindo a este vídeo e percebendo que o que está realmente travado não são apenas as suas finanças, mas a sua vida. Eu quero lhe dizer que há esperança. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é entregar a administração da sua vida ao verdadeiro dono. Se você reconhece que precisa dele, eu convido você a fazer uma oração simples, mas poderosa, aí onde você está. Diga com o seu coração: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de ti. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou. Hoje eu entrego a minha vida, as minhas finanças, os meus sonhos, tudo o que eu sou e tudo o que tenho em tuas mãos. Sê o meu Senhor e Salvador. Se você fez essa oração, você acabou de fazer o maior investimento da sua vida. E o próximo passo é não caminhar sozinho. Procure uma igreja, um lugar onde a Bíblia é pregada, onde você pode crescer na fé, aprender mais sobre Deus e ser encorajado por outros irmãos. A caminhada cristã é uma jornada em comunidade. Antes de finalizar, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e compartilhe este vídeo com mais pessoas que precisam ouvir sobre a verdade de Deus. Sua vida foi destravada hoje para um propósito eterno. Viva-o plenamente. Não saia ainda. Estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela final, escolhidos especialmente para continuar fortalecendo a sua jornada de fé. Clique em um deles e continue crescendo.